O que acontece quando tudo o que você ama se reduz a cinzas? Para Clara, essa pergunta ecoava em sua mente desde o dia em que um incêndio devastador consumiu sua casa, e com ela, todos os seus sonhos e lembranças. Sozinha em uma cidade que não era sua, Clara carregava a dor de uma perda insuportável e o peso da incerteza. Ela sempre fora uma mulher sonhadora, com o desejo de mudar o mundo ao seu redor. Mas agora, após o desastre, sentia-se como uma sombra de quem um dia foi. Seus olhos, uma vez brilhantes com esperança, agora refletiam um vazio profundo, e a melancolia a acompanhava como uma sombra. Em meio a essa ruína emocional, Clara se viu em um ambiente que contrastava com sua dor. As montanhas da Espanha, majestosas e imponentes, se erguiam ao seu redor, como se estivesse presa entre a beleza da natureza e o desespero da sua vida. As paisagens eram um misto de cores vibrantes e a serenidade do campo, mas para ela, tudo parecia distante e inalcançável. O cheiro de terra molhada após a chuva e o canto dos pássaros apenas intensificavam sua solidão. Clara, com seu espírito forte, sempre fora uma lutadora, mas após o incêndio, as cicatrizes emocionais a tornaram vulnerável e insegura. Foi em um momento de desespero que ela conheceu Miguel, um cowboy enigmático que a desafiou a ver o mundo de uma maneira diferente. Com um sorriso gentil e uma visão de vida que exalava esperança, ele trouxe luz à escuridão da sua existência. No entanto, esse encontro não veio sem seus desafios. Miguel também lutava com suas próprias batalhas internas, e a conexão que se formou entre eles era tanto um consolo quanto um lembrete das feridas que ainda precisavam ser curadas. A luta de Clara para se reerguer não era apenas uma questão de reconstruir sua vida material, mas também de enfrentar os fantasmas do passado e encontrar um novo propósito. A jornada de Clara estava apenas começando, e a cada passo ao lado de Miguel, ela se via confrontada com suas inseguranças e o desejo de recomeçar. O caminho à frente seria repleto de obstáculos, mas talvez, apenas talvez, a força dela e a bondade dele pudessem abrir as portas para um futuro que antes parecia impossível. Clara começou a sentir o peso da solidão de maneira mais intensa quando percebeu que, apesar da presença reconfortante de Miguel, a cidade não a acolhia da mesma forma. O pequeno vilarejo espanhol estava cheio de tradições e costumes que pareciam excluí-la. As mulheres da comunidade, que se reuniam diariamente na praça, eram unidas por laços familiares e histórias compartilhadas. Mas Clara se sentia uma intrusa, uma estranha que não pertencia àquele mundo. Ela se esforçava para se inserir, mas cada tentativa era recebida com olhares desconfiados. Esse sentimento de rejeição a fazia questionar sua própria identidade. Miguel, por outro lado, lutava contra seus próprios demônios. Criado em uma família que valoriza a masculinidade tradicional, ele sentia que precisava ser forte, não apenas para si, mas também para Clara. Essa expectativa o pressionava a esconder suas vulnerabilidades. Quando Clara expressou sua dor, Miguel, em um momento de desespero, a afastou, temendo que mostrar suas emoções a tornasse ainda mais frágil. Essa reação a feriu profundamente, fazendo-a reconsiderar se poderia realmente contar com ele em sua recuperação. O que começou como um refúgio se tornava um campo de batalha emocional, onde Clara se sentia cada vez mais isolada. As dificuldades financeiras também surgiram como um novo desafio. Clara percebeu que, sem uma casa e sem emprego, sua situação se tornava insustentável. Ela tentou encontrar trabalho na fazenda de Miguel, mas a resistência do proprietário, que não aceitava mulheres em papéis que considerava masculinos, a deixou angustiada. Esse obstáculo a fez sentir que estava lutando contra um sistema que não a reconhecia, e sua frustração a levou a questionar suas próprias habilidades e valor. O eco de suas dúvidas se intensificou quando, em um momento de desânimo, decidiu não se candidatar a uma vaga que poderia ser sua salvação. A pressão social e a luta interna de Clara se tornaram um ciclo vicioso. Ela se via dividida entre o desejo de lutar por seus direitos e a tentação de se render à dor. Cada novo desafio parecia um lembrete das cinzas que ainda carregava. No entanto, em meio a essa turbulência, pequenos atos de bondade começaram a surgir.
Uma mulher idosa da comunidade, observando sua luta, se aproximou e ofereceu ajuda, compartilhando dicas sobre como se integrar e fortalecer sua autoestima. Esses momentos de empatia, embora pequenos, acenderam uma chama de esperança dentro de Clara. Conforme Clara navegava por essas águas turbulentas, as lições que a vida lhe impunha se tornavam mais claras. Ela começou a perceber que as dificuldades não eram apenas uma barreira, mas também uma oportunidade para crescer e se reinventar. Essa nova perspectiva, embora frágil, começou a moldar sua determinação, desafiando-a a enfrentar não apenas os obstáculos externos, mas também os internos que a impediam de se reerguer. Clara estava a um passo de uma transformação que exigiria todas as suas forças, mas que também prometia a possibilidade de um futuro mais luminoso. Clara se viu em um turbilhão emocional quando um novo desafio surgiu, amplificando suas inseguranças. Uma manhã, enquanto caminhava pela praça, ouviu duas mulheres comentando sobre seu passado. Os rumores sobre sua vida anterior, que ela tentava deixar para trás, se espalharam como fogo. A sensação de ser um alvo fez seu coração disparar. E, pela primeira vez, a ideia de voltar para casa se insinuou em sua mente. O peso da rejeição se tornava cada vez mais intolerável, e Clara começou a duvidar de sua escolha em permanecer naquele vilarejo. A amizade com Miguel, que antes parecia um porto seguro, agora se tornava um campo minado de silêncios e mal-entendidos. Miguel, percebendo a mudança no comportamento de Clara, tentou se aproximar, mas sua luta interna o impediu de expressar o que sentia. Ele se sentia dividido entre ser o parceiro forte que a comunidade esperava e o homem vulnerável que queria ser para Clara. Em um momento de fraqueza, ele se deixou levar por uma conversa com os amigos, que criticavam Clara por sua suposta incapacidade de se integrar. Essa traição, mesmo que não intencional, feriu Clara profundamente, fazendo-a sentir que nem mesmo Miguel estava ao seu lado. A frustração a levou a se isolar ainda mais, intensificando seu desespero. Enquanto isso, a mulher idosa que havia oferecido ajuda começou a se tornar uma figura central na vida de Clara. Ela a incentivou a se inscrever em um curso de costura, prometendo que o talento dela poderia ser uma porta de entrada para uma nova vida. Mas Clara hesitou, temendo que mais uma tentativa pudesse resultar em fracasso. A ideia de se expor novamente era aterrorizante. O ciclo de dúvida e medo parecia não ter fim. As dificuldades financeiras se tornaram mais severas quando Miguel, pressionado por seu pai a assumir responsabilidades na fazenda, acabou negligenciando Clara. A escassez de recursos forçou Clara a considerar opções desesperadas, como aceitar ajuda de estranhos que ofereciam trabalhos informais, mas que poderiam expô-la a situações perigosas. A luta pela sobrevivência a fez confrontar suas limitações e, em um momento de desespero, decidiu ir a uma reunião da comunidade, onde esperava encontrar apoio, mas saiu de lá com mais dúvidas do que certezas. Enquanto isso, a mulher idosa, percebendo a tristeza de Clara, decidiu agir. Ela falou abertamente com os membros da comunidade sobre a importância de acolher aqueles que lutam por um novo começo. Essa ousadia trouxe um leve raio de esperança para Clara, mas a insegurança ainda dominava seu coração. A luta de Clara estava longe de terminar. A cada novo desafio, o peso da rejeição e da pressão social se tornava maior, mas também começava a acender uma centelha de determinação. As lições que a vida lhe impunha estavam se acumulando, e Clara sabia que uma transformação estava se aproximando, mesmo que o caminho fosse repleto de espinhos. Clara estava em um estado de confusão e desânimo, sentindo que cada passo que dava a afastava mais de seu sonho de recomeçar. Porém, tudo mudou em um dia chuvoso, quando a mulher idosa que a apoiava decidiu organizar uma feira comunitária. Em vez de ser apenas um evento para vender produtos locais, ela planejou um espaço dedicado a histórias de superação e reinvenção. Clara hesitou em participar, mas após uma conversa sincera com a mulher, acabou se inscrevendo para contar sua própria história. Na noite anterior ao evento, o medo a consumia. Clara se questionava se tinha coragem de expor suas fraquezas diante de uma comunidade que a via como uma estranha. Mas ao lembrar das palavras da mulher,
que lhe disse que sua vulnerabilidade poderia ser uma ponte para a conexão, algo dentro dela começou a mudar. Ao acordar naquela manhã, Clara sentiu um misto de nervosismo e uma nova determinação. A chuva fina lá fora parecia simbolizar a purificação que tanto almejava. Quando chegou ao local da feira, Clara foi recebida com olhares curiosos. A atmosfera estava tensa, e ela podia sentir a murmuração das pessoas ao seu redor. No entanto, ao subir ao pequeno palco improvisado, algo incrível aconteceu. Ao começar a narrar sua trajetória, Clara sentiu um peso se dissipar. As palavras saíam de sua boca de forma fluida, como se fossem uma correnteza que finalmente havia encontrado seu caminho. Ela falou sobre suas inseguranças, suas lutas e, principalmente, sobre a vontade de recomeçar. Cada relato de sua vida anterior e da dificuldade de se integrar à nova comunidade parecia ressoar com os ouvintes. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, mas Clara não recuou. Ela viu em alguns rostos empatia, compreensão e até mesmo lágrimas. O momento culminou quando uma mulher mais jovem, que também havia enfrentado rejeições e dificuldades, levantou a mão e começou a compartilhar sua história. Essa ousadia desencadeou uma onda de relatos, e logo a feira se transformou em um espaço de vulnerabilidade e solidariedade. Clara percebeu que não estava sozinha. Havia outras pessoas como ela, lutando para se encontrar em um mundo que muitas vezes parece hostil. Após o evento, Clara sentiu uma onda de renovação. O apoio da comunidade, que antes lhe parecia distante, agora pulsava ao seu redor. A amizade com Miguel começou a ser reconstruída, não como uma relação de dependência, mas de parceria e respeito mútuo. Ele a procurou, seus olhos cheios de arrependimento e compreensão, e pediu desculpas por não ter estado presente. Clara percebeu que a amizade deles tinha potencial para se transformar em algo mais forte, baseado na honestidade e na aceitação. O impacto da feira não foi apenas emocional, também abriu novas possibilidades. Clara decidiu se inscrever no curso de costura que a mulher idosa havia sugerido. A ideia de transformar sua paixão em um meio de sustento começou a parecer viável. Ela sentia que, finalmente, estava tomando as rédeas de sua vida e que, apesar de todos os desafios, tinha um caminho a seguir. A mudança de Clara não veio sem seus desafios, e ela sabia que a jornada ainda estava longe de terminar. O evento havia acendido uma chama dentro dela, mas as dúvidas e os medos ainda estavam lá, prontos para serem confrontados. A nova determinação a preparava para um confronto decisivo, a escolha de se posicionar contra os rumores e preconceitos que a cercavam. Clara estava prestes a descobrir que sua verdadeira força estava na capacidade de se abrir, de se conectar com os outros e, acima de tudo, de se aceitar. O próximo passo seria o mais difícil, mas ela estava mais disposta do que nunca a enfrentá-lo. Clara sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Depois da feira, a comunidade havia se unido em torno dela, mas os rumores ainda circulavam. Um grupo de mulheres que não aceitava sua presença decidiu confrontá-la na praça, onde a feira havia acontecido. Clara sentiu seu coração acelerar ao perceber o olhar desafiador delas. Eram rostos conhecidos, mas agora pareciam estranhos, como se a animosidade que emanavam a isolasse ainda mais. Ela hesitou por um momento, as memórias de seu passado a assombrando. Contudo, as lições que aprendera ao longo da jornada começaram a ecoar em sua mente. A coragem de se expor, a força que encontrara na vulnerabilidade e a empatia que havia cultivado na feira eram agora suas aliadas. Clara olhou ao redor e viu Miguel, sua amizade renovada refletida em seu olhar de apoio. Ele estava ali, pronto para defendê-la, mas ela sabia que essa batalha era dela. Respirando fundo, Clara decidiu que não recuaria. Caminhou em direção ao grupo, cada passo ressoando como um manifesto de sua determinação. As mulheres começaram a gritar, algumas a acusando de ser uma intrusa, outras questionando sua capacidade de pertencer àquela comunidade. Mas, ao invés de se deixar levar pela raiva ou pelo medo, Clara lembrou-se do que a mulher idosa lhe dissera. A verdadeira força vem de se posicionar, mesmo quando é mais fácil se calar.
Com a voz firme, Clara começou a falar. Ela compartilhou como havia lutado contra a solidão, como cada comentário negativo a fazia sentir-se invisível, mas também como a conexão que havia feito com outras pessoas a ajudara a se reerguer. Eu sou mais do que os rótulos que vocês me impuseram. Estou aqui para aprender, para crescer e, acima de tudo, para ser parte deste lugar. Cada palavra era um golpe contra a insegurança que a acompanhara por tanto tempo. O clima na praça mudou. Algumas das mulheres começaram a se entreolhar, a dúvida começando a se infiltrar em seus corações. Clara, percebendo a transformação, continuou. Não somos perfeitas. Todos nós enfrentamos desafios. Se vocês me permitirem, posso ser uma aliada. Posso contribuir com minha paixão pela costura e ajudar a comunidade a prosperar. A proposta de colaboração ressoou, e a raiva inicial começou a dar lugar à curiosidade. Foi nesse momento que uma das mulheres, a mais vocal do grupo, levantou a mão. Clara reconheceu seu olhar, um misto de resistência e dor. Eu também me senti assim, ela disse, sua voz tremendo. Depois que perdi meu emprego, pensei que nunca mais teria lugar aqui. Eu não sabia como pedir ajuda. Clara viu a oportunidade se abrir à sua frente e, sem hesitar, convidou a mulher a se juntar a ela. Vamos trabalhar juntas. Podemos unir forças em vez de nos dividir. O público começou a murmurar, e Clara percebeu que a mudança estava ao alcance. A tensão se dissipou quando outras mulheres começaram a se levantar, compartilhando suas próprias histórias de luta e superação. O que antes era uma confrontação se transformou em um círculo de apoio e solidariedade. Clara sentiu um peso se erguer de seus ombros. Ela não apenas havia enfrentado seu maior medo, mas também ajudara a criar um espaço onde outras mulheres poderiam se sentir seguras para compartilhar suas experiências. Após aquele dia na praça, Clara percebeu que não era apenas ela que se reerguia, mas toda uma comunidade. A amizade com Miguel se solidificou, e juntos começaram a planejar um ateliê de costura, onde poderiam ensinar o que aprenderam e, assim, criar um espaço inclusivo e acolhedor. A jornada que começara com um sonho de recomeço agora se expandia, não apenas para Clara, mas para todas as mulheres que, assim como ela, buscavam um lugar ao qual pudessem pertencer. A transformação que Clara havia iniciado não era apenas pessoal, era uma mudança que reverberava em toda a comunidade. Elas haviam descoberto a força que reside na união e na aceitação. E Clara, agora mais do que nunca, estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse a seguir. A chuva que antes simbolizava purificação, agora era um símbolo de renascimento e esperança, transformando seu mundo de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Clara percebeu que a transformação na praça havia desencadeado uma onda de mudanças na comunidade. As mulheres que antes eram suas opositoras agora começavam a se unir em torno de seu ateliê de costura. Com o apoio de Miguel e a nova amizade forjada entre elas, o espaço se tornou um símbolo de acolhimento e colaboração. As histórias de cada uma delas, antes ocultas na sombra do medo e da insegurança, agora eram celebradas. E a praça, que antes era um palco de confronto, se tornava um lugar de empoderamento e solidariedade. Refletindo sobre sua jornada, Clara sentiu um misto de gratidão e humildade. Cada lágrima derramada, cada momento de insegurança, a levara a este ponto de virada. Ela reconheceu que seus medos não eram barreiras, mas sim passos necessários para seu crescimento. A coragem que encontrara ao se expor não apenas transformara sua vida, mas também iluminara o caminho para outras mulheres que compartilhavam experiências semelhantes. A força da união e da empatia tornara-se um legado que ela estava determinada a cultivar. As relações ao seu redor também floresceram. Miguel se tornara um parceiro inestimável, e a amizade dele se aprofundara, moldando não apenas um novo futuro profissional, mas um laço emocional que transcendeu as dificuldades do passado. As mulheres que antes se sentiam sozinhas agora se apoiavam mutuamente, e Clara era a ponte que as unia. Cada encontro no ateliê era uma celebração de conquistas coletivas, reforçando que juntas eram mais fortes e que a diversidade de suas histórias era a verdadeira riqueza da comunidade. Com o passar do tempo, o ateliê se tornara um centro de aprendizado e solidariedade.
Clara via o impacto de suas ações reverberando em cada canto da cidade. A inclusão e a diversidade que antes pareciam distantes agora eram parte do cotidiano, um testemunho do poder que cada uma possuía para gerar mudanças significativas. Ela entendia que o verdadeiro sucesso não estava apenas em suas conquistas pessoais, mas na capacidade de inspirar outras a se levantarem e a se unirem em prol de um futuro melhor. Clara sorriu ao olhar para a praça, agora repleta de vida e cor. A chuva que antes simbolizava purificação, agora representava um renascimento coletivo, um sinal de que a esperança havia encontrado um novo lar. Ela sentia que seu coração estava leve, e a fé no futuro tinha se solidificado na certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. A jornada que havia começado com um sonho de recomeço, agora pulsava com a energia de novas possibilidades. Vocês viram como a união e o acolhimento podem transformar vidas, mesmo diante dos maiores desafios. Agora, eu quero ouvir de vocês. Como essa jornada tocou seu coração? Já enfrentaram algo semelhante? Deixem seus comentários abaixo e juntos vamos compartilhar histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Por último, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.